Vamos para a palavra? Eu vou pedir agora para que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, no capítulo 6, nós vamos ler apenas 2 versículos, aliás, os últimos versículos dessa carta. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Vou ler novamente com uma versão um pouco mais alterada, para que a gente possa entender os termos que são utilizados. E tu, ó Timóteo, guarda o teu depósito, evita os falatórios vãos, as palavras vãs e as discussões profanas e as contradições do conhecimento, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando esse falso conhecimento, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de ler a tua palavra e aplicá-la, Senhor, aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, nesse momento, dando graça, Senhor, sabedoria e o conhecimento verdadeiro, Pai, da tua palavra, para que possamos, Senhor, aplicá-la em nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Já pedimos perdão pelos pecados, ó Pai, nesse momento, e agora também, Senhor, confiamos na tua graça, confiamos no teu amor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa notícia: nós percorremos toda a carta de 1 Timóteo. E notem uma coisa, que se nós não pregássemos todos os versículos, capítulo por capítulo, nós não abriríamos esse versículo para pregar. Dificilmente a gente pregaria um texto baseado no finalzinho de uma carta e principalmente em 2 versículos. Mas o fato de a gente percorrer toda a carta nos trouxe até aqui. E a partir desse texto que nós lemos, eu gostaria de falar sobre aquilo que parece evangelho, mas não é. Parece evangelho, mas não é. E esse texto é muito interessante porque nos faz meditar acerca daquilo que é muito parecido, daquilo que tem um ar, né, de semelhança nas coisas que nós vivemos e vivenciamos, mas na verdade não são. E o que a gente pode perceber, deixa eu ver aqui, o Facebook está um pouco escuro aqui, eu acho que está faltando energia aqui. Tem que ligar aqui, senão vai cair no Facebook, a pessoa vai ficar discriminada, vai achar que a gente discrimina pessoas aqui na igreja, uma coisa, né? Então deixa a Sara direitinho. Voltou, está voltando a energia. Bom, eu gostaria de dizer então que nesta semana voltaram alguns tipos de comércio. Vocês sabem que houve uma flexibilização em relação ao isolamento social e as pessoas saíram às ruas, foram para os shoppings e foram para o comércio popular aqui de São Paulo, umas ruas conhecidas, 25 de março, o Brás. E, claro, esse comércio é um comércio que busca atender as pessoas, a massa populacional, as pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa também.
E por conta disso, a característica desse comércio é vender algo a um preço mais barato, procurar sempre um preço mais em conta, um preço que cabe no bolso das pessoas. Existem vários produtos que são comercializados, mas especialmente em algumas regiões aqui de São Paulo, existe um comércio de produtos que são ou semelhantes ou são cópias piratas de outros produtos. Esses produtos, claro, entram de uma forma ilegal no país, são vendidos, são exportados, geralmente da China. Olha, o pessoal compra muita coisa da China e depois reclama. Essa é a verdade. Mas o fato é que esses produtos parecem verdadeiros, mas não são. É um tênis que tem uma marca, que é uma marca conhecida, mas quando você coloca no pé, começa a dar bolha. É um perfume que até tem um cheiro semelhante a um perfume original, mas depois de meia hora já sumiu o perfume. É algum tipo de alimento, né, que muitas vezes parece, que tem um gosto semelhante, mas você percebe que ainda não chegou ao ponto. E fora, né, as falsificações grosseiras. Outro dia eu vi, acho que foi um Homem-Aranha com a cabeça do Super-Homem, alguma coisa assim, né? Quer dizer, montagens na última hora, né? Nomes de personagens errados. Você dá um negócio desse pro filho, pô, pai, aqui está o Homem de Ferro, mas está com o nome do Batman. Como é que eu vou brincar com um negócio desse? E o fato é que, da mesma forma que nós podemos nos iludir com um produto, também podemos nos iludir com um falso conhecimento e um falso conhecimento religioso. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que justamente o apóstolo Paulo nos adverte acerca do falso conhecimento, do falso evangelho. Por isso que hoje o tema da mensagem é: parece evangelho, mas não é. Em que consiste esse falso evangelho que o apóstolo Paulo está colocando, esse falso conhecimento que o apóstolo Paulo está dizendo? Primeiro, é importante a gente entender o contexto. Desenvolveu-se nos primeiros séculos da igreja cristã uma heresia conhecida como gnosticismo. Essa heresia chamada gnosticismo, ela foi crescendo, se desenvolvendo, tomando outras formas, tendo outros nomes, de tal forma que adentrou a Idade Média. Adentrou com o nome de bogomilos, de paulicianos, de cátaros, isso até o século XII e ao século XIII. Quer dizer, não foi uma heresia qualquer, foi uma heresia que cresceu e cresceu muito durante centenas de anos. E para vocês terem uma ideia, foi uma das causas pelas quais a Inquisição foi formada. A Inquisição, ela justamente perseguia aos cátaros, e até teve uma cruzada, que não foi uma cruzada oriental, que ia para Jerusalém, mas uma cruzada ocidental, justamente para exterminar os cátaros ou os albigenses que ficavam numa região na fronteira da França com a Itália. É claro que nós não pregamos a violência e de forma alguma nós achamos que essa cruzada foi uma cruzada bem feita, muito pelo contrário, mas o fato é que esta heresia cresceu e cresceu muito no Ocidente cristão e também na Europa Oriental. Em 1945, foram achados, melhor dizendo, alguns livros apócrifos num lugar chamado Nag Hammadi, no Egito. E essa descoberta chamou a atenção porque foram descobertos vários evangelhos e livros apócrifos, como por exemplo o Evangelho de Tomé,
oração de Paulo, evangelho de Maria Madalena, e outros evangelhos que, na verdade, eram evangelhos que nem eram escritos em grego, eram escritos em copta, que era uma língua lá do Egito, e nenhum deles tinha uma relação de verdade com os 4 evangelhos, os Atos original, as epístolas paulinas, nada disso. Foram escritos muito tempo depois e com doutrinas esquisitas. Eu tive a oportunidade de ler o evangelho de Tomé, e numa das oportunidades perguntam assim para Jesus: Senhor, como farei para entrar no reino? E nesse evangelho de Tomé, Jesus teria dito: se você fizer da criança como adulto, do adulto como a criança, do homem como a mulher, da mulher como o homem, do de dentro como se fosse o de fora como se fosse o de dentro, e aquilo que é espiritual com aquilo que é material, e o material com o espiritual, então você herdará o reino de Deus. Complicou demais. Quer dizer, um evangelho extremamente complicado, um mar de conhecimento e por aí afora, e um evangelho muito machista. Perguntaram assim para Jesus: Senhor, e Maria, hein? Será que Maria vai para o céu? Porque ela é mulher, como é que uma mulher vai para o céu? Aí no evangelho diz assim, o evangelho de Tomé, diz assim, que Maria, o espírito de Maria se tornaria um espírito de homem, e aí ela poderia ir para o céu. Que confusão esse evangelho. Mas além desse evangelho, outros também escritos foram encontrados para mostrar que esta heresia, o gnosticismo, que já existe na época do apóstolo Paulo, já no início, bem em germe, germinando ali de uma forma herética dentro da igreja, isso vai proliferar e vai crescer principalmente nas regiões do Egito, em Alexandria, em outros lugares. Mas o que a gente pode então aprender nesse texto? Primeiro, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: guarda o teu depósito, ou guarda a sua vocação, ou guarda aquilo que você foi confiado. E aqui é muito importante nós dizermos: Timóteo, ele possuía uma importante função. Ele tinha uma importante função de cuidar da igreja, e de uma igreja que era próspera, que era a igreja de Éfeso, e também cuidar para que as infiltrações heréticas não estragassem a igreja de Éfeso. E ele também deveria supervisionar um grupo de presbíteros. Então, Timóteo era um pastor que cuidava de outros pastores, era uma pessoa que doutrinava a igreja, tinha um dom pastoral. Aliás, no dia do pastor, Timóteo é um representante dos pastores. Essa epístola é uma epístola pastoral, Então Timóteo tinha essa importante função. Ele tinha essa vocação, como todos nós também temos. Eu tenho uma vocação pastoral. Você tem uma vocação. Você tem um talento. Então o que o apóstolo Paulo nos adverte, o que o Espírito Santo nos adverte qual é a tua vocação? Cuida da sua vocação. Existem 2 textos nas Escrituras Sagradas que mostram o perigo de nós desprezarmos os nossos dons e os nossos talentos, que é justamente a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, um texto maravilhoso de Jesus Cristo, diz que um certo homem muito rico, ele deixou para os seus servos, para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para outro 1 talento. O talento não era uma coisa pequena, não. O talento correspondia a um trabalho de 20 anos. Era muito dinheiro, muito dinheiro. E esse servo se ausentou, depois voltou. E é o momento de prestar contas. Aquele que recebeu 5 talentos, conseguiu mais 5 talentos, e o servo elogiou: servo bom, fiel, sobre pouco te confiei, e sobre muito te colocarei. Aí depois o outro que tinha 2 talentos, a mesma coisa, granjeou mais 2 talentos, negociou, aplicou na bolsa, sei lá o que ele fez, mas aí teve mais 2 talentos e apresentou para o seu senhor: opa, servo bom, fiel, gente boa você é. Agora, quando
apresentou o outro, que tinha ganho um talento só, e o servo sabia das coisas. Ele até deu um talento para ele, falei, acho que esse aí não vai fazer muita coisa, vou dar um só. Vamos ver se com um só, pelo menos, ele consegue, né, fazer alguma coisa. E ele, com desculpa, dizendo, olha, eu sei que o senhor é uma pessoa muito rigorosa, né, então eu resolvi enterrar esse talento para ninguém mexer nele. Aí estou devolvendo só um talento do senhor. E aí o senhor falou, mas você foi um servo mau, foi negligente, né? Deveria saber, por ser rigoroso, que você deveria utilizar esse talento. E o Senhor Jesus utilizou essa parábola justamente para mostrar que Deus tem nos dado talentos, funções. Tem uma outra parábola que é semelhante a essa, que Jesus Cristo contou numa outra ocasião. Se eu não me engano, essa parábola dos talentos foi em Jericó, a outra foi em Jerusalém, em que Jesus fala da parábola das minas, né? A mina era também um valor que não era tão grande como o talento, mas correspondia a 90 dias de trabalho. E esse senhor, na verdade um rei, né, ele saiu e deixou para os seus servos essas minas e entregou. Tinha 10 servos, entregou essas minas para o pessoal. O primeiro, que foi prestar conta para ele, com uma mina conseguiu mais 5 minas. O segundo, com uma mina, conseguiu mais 2. E o outro não conseguiu nada. Aliás, muitos acreditam que essa história tem a ver com o rei Arquelau, que ele foi até Roma, ele conseguiu o título de rei e voltou, né? E ele chegou a matar 300 pessoas que se insurgiram contra ele. Então essa parábola que Jesus ele fala, estava muito vívido na cabeça do pessoal, essa situação, essa história do rei Arquelau, né? E aí Jesus Cristo fala a mesma coisa que falou para a questão dos talentos, né? Servo mau, negligente. E aí a gente percebe que existe na nossa vida, e Jesus Cristo por 2 vezes em Mateus e Lucas fala isso, existe uma responsabilidade. Nós temos dons e talentos que Deus nos deu. Ah, pastor, mas eu acho que eu não tenho dom nenhum, meu dom é do canto do banco, né? Que história é essa? Ah, pastor, eu acho que eu tenho um talento mesmo, eu sou lento mesmo, eu sou lento para isso, meu negócio é sempre, o fulano talento, ele talento para fazer as coisas, talento para estudar, talento para servir ao Senhor. Não, também não é nesse sentido, não. A verdade é que todos nós um dia compareceremos no tribunal de Cristo, onde nós vamos apresentar tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra. Então a pergunta é: o que você está fazendo do seu dom espiritual, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4:11, e dos seus talentos naturais, capacidade de ensinar, capacidade de escrever, capacidade de cantar, como essas irmãs e irmãos fizeram hoje, né? De tocar um instrumento, de jogar um futebol, que você pode evangelizar através do esporte, através da dança, através da poesia, através da escrita, até da culinária. Nesses tempos de pandemia, poderia se fazer marmitas para ajudar as pessoas, né? Da costura, tinha uma irmã chamada Dorcas, que era amada pelo pessoal da igreja, morreu. O apóstolo Paulo foi lá, orou por ela, o apóstolo Pedro foi lá, orou por ela, ressuscitou a Dorcas, e todo mundo, antes, quando ela tinha morrido, todo mundo chorando atrás de Pedro. Pedro, olha só a roupa que ela fez para mim, olha só essa túnica, foi a irmã Dorcas que fez. E roupa era uma coisa muito cara naquela época, né? E ela fazia isso com todo carinho, todo gosto, e ela foi reconhecida na igreja. Por quê? Porque costurava. E Pedro, além disso, orou por ela e ressuscitou a Dorcas. Então,
talentos e dons não podem ser desperdiçados. E o apóstolo Paulo diz: olha, guarda o teu depósito, guarda a sua vocação, presta atenção na sua vocação. E a gente tem que cuidar muito bem da nossa vocação. E é interessante porque esse guarda o teu depósito tem uma conotação econômica. Por isso que eu falei dos dons, da parábola do talento e da parábola também da mina. Outro aspecto que nós vemos nesse texto é que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: evita discussões. Essas discussões, ou discussões vãs, falatórios vãos, ou discussões ímpias, ou discussões profanas, são conversas que não edificam. Desde palavras frívolas, palavra que a gente fala e fica... Eu tinha uma expressão, né, quando a gente se encontrava com um amigo, e aí perguntava: o que vocês estão conversando? Ele falava: a gente está jogando conversa fora, né, porque é conversa para esperar trem, né? Uma conversa que, né, propriamente não era uma conversa, não era algo que estava edificando, apenas a gente estava falando coisas frívolas, né? Coisas que propriamente a gente estava mais perdendo tempo do que qualquer outra coisa. Não estou dizendo que não deva haver conversa, a gente tem que conversar, tem que se relacionar, deixa de ser palavra frívola quando você está conversando com uma pessoa e está tentando contato com ela, está tentando, na verdade, de alguma forma alcançá-la, abençoá-la, e é outra situação, né? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que existem discussões, desde palavras frívolas que a gente joga fora, até discussões acaloradas, que não edificam, não adiantam, apenas alimentam, às vezes, a nossa vaidade, a nossa soberba, o nosso conhecimento, também as obras da carne também, a raiva, a ira, né? Você fica nervoso, faz o outro ficar nervoso também. Discussões têm limites, né? A gente, claro, tem desentendimentos, é claro que a gente não pensa igual, né? Mas isso tem limites. Chega um momento em que é intolerável a discussão. Minha mãe mesmo ontem ligou para mim e falou: Maurício, não sabe o que aconteceu aqui? Fiquei preocupado, eu vi um monte de carros da polícia na frente da minha casa, pensei que era um assalto. E sabe o que foi? Foi uma discussão familiar, né? 2 casas ao lado da casa da minha mãe, um casal brigou o dia inteiro. Como é que eu não tenho nem essa capacidade? Como é que 2 pessoas conseguem brigar o dia inteiro, a tal ponto que os vizinhos tiveram que chamar a polícia porque começou a quebrar coisa lá dentro da casa? Então, é claro que isso é um exemplo limite, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, sai dessas discussões. Mas a discussão propriamente que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é essa discussão apenas que a gente tem que usar o bom senso, não é? Discussão política, discussão religiosa, tem que usar o bom senso. Tem gente que fica defendendo o partido como se fosse time de futebol. Por que até o pessoal diz: religião, futebol e política não se discute? Porque nesses 3 aspectos tem um componente irracional. Por exemplo, a religião é a fé. O time de futebol é a paixão. E política também é paixão. Então a questão da discussão política, de futebol, e mesmo da questão da fé, não se resolvem apenas na argumentação. Então quando você está discutindo, por exemplo, eu vejo pessoas que perdem o bom senso, que defendem político. Se o sujeito chegar e, sei lá, ele fizer uma coisa absurda, continua se defendendo político. Perde-se o limite do razoável, né? Sendo que uma pessoa racional, razoável, vai pesar aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que é certo, aquilo que é errado, vai falar das coisas boas que o seu político faz,
o político faz, as coisas erradas que ele faz também. Então, muito da discussão política hoje, que está nas redes, é um fla-flu. É um fla-flu. Por isso que irrita. Aí vai, coloca aqueles memes lá, sempre parciais, sempre colocando uma parte só do problema e da dificuldade, não se analisa, não se aprofunda. O país precisa de gente que pense, viu, gente? De gente mais séria, de gente que pense política melhor, que pense de uma forma mais adequada. É que nem time de futebol. Time de futebol, meu pai queria que eu fosse corintiano. Aí, quando eu nasci, ele já era sócio do Corinthians, eu tinha até a carteirinha do Corinthians, eu tinha que esconder esse negócio, porque está lá minha foto e o escudo do Corinthians do lado. Isso aí é coisa de chantagem, se alguém pegar pode acabar com a minha reputação, né? Mas aí depois de um certo tempo, vendo os meus tios, que eram são paulinos, que eu gostava muito deles também, assistindo alguns jogos na TV, vendo o Serginho Chulapa jogando, né, e o Valdir Pérez e outros jogadores, eu falei, vocês são paulinos. Para desespero do meu pai, que era corintiano. Mas por que eu me tornei São Paulino? Sei lá. É o melhor time do mundo? Eu falo que é, mas não é. Hoje não é mais. Se eu colocar na cabeça, não, hoje não é mais. Mas é aquela paixão clubística que você defende. Eu tenho 3 mundiais, Palmeiras não tem mundial, Corinthians não tem estádio. Agora, a gente falava, o São Paulino dizia isso, Corinthians não tem estádio, não tem mundial. Aí o Corinthians foi construir estádio. A gente não pode falar mais isso, né? Então, mas é clubismo isso. E chega, e claro, cada um brinca com o outro, tal, né? As pessoas mais sensatas, né? Porque tem torcedor que bate no outro por causa de jogo de futebol. Então o que a gente percebe? Algumas discussões fogem do razoável. Fogem do razoável. O sujeito fez o que é errado, é errado. Fez o que é certo, acabou, né? Mas a paixão faz com que a gente, né, defenda uma pessoa como se fosse até da nossa família. Mãe faz isso, né? Mãe sabe que o filho é um problema, tal, mas vai falar do filho para ela. Ela torna um bicho, né? Porque é o sentimento materno, é aquele amor, aquela paixão. Agora, não é propriamente essa discussão que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Existe uma conotação religiosa nessa discussão. Discussões religiosas são problemáticas, né? Aquelas que nos afastam do essencial e ficam gravitando apenas em questões secundárias. É um outro problema também. Existe o essencial das Escrituras Sagradas, o Evangelho de Cristo. E tem gente que gosta de pegar as beiradas. Tem gente que gosta de ficar discutindo coisas que nem a própria Bíblia deixou claro. E aí começam as brigas, os memes e as coisas que acabam muitas vezes separando os irmãos. Agora, o que o apóstolo Paulo está falando especificamente é para Timóteo: se afasta das discussões religiosas, principalmente do gnosticismo e do legalismo judeu, que é isso que está pegando aqui. O pessoal quer discutir gnosticismo, quer discutir legalismo judeu. E aí o apóstolo Paulo, olha, essas coisas não são boas. E ele até diz assim para Timóteo, esse conhecimento é um falso conhecimento. Porque tem gente que acha que sabe e acha que a Bíblia não é o bastante. E muitas vezes entra em seitas esotéricas, conhecimentos profundos. Olha, tem um pastor que fala umas coisas diferentes, ele usa uns textos apócrifos. Olha, tem um cara aí que tem um pensamento filosófico diferente, tal, e aplicado à fé. E a pessoa muitas vezes embarca nisso. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha,
ele não está propriamente combatendo o conhecimento racional, não é ciência que ele está combatendo. Ele está combatendo justamente esse tipo de conhecimento que é falso, que vai contra o Evangelho. E é conhecimento, olha que interessante, é falso, mas é um conhecimento que usa de uma certa lógica, de uma certa racionalidade. É que nem teoria da conspiração. A teoria da conspiração usa uma certa racionalidade e a pessoa embarca. O anticristo, quem vai ser o anticristo? É o Gorbachev. Na minha época, nos anos 80, quem era o anticristo? O Gorbachev. Ele tem até a marca da besta na cabeça, ele tem uma mancha aqui. E o pessoal dizia isso. Aí eu utilizava algumas informações. Olha, alinhamento de planetas vai ser em 1980, 82, 80 alguma coisa. Jesus vai voltar no alinhamento de planetas. Aí alinhou os planetas, Jesus não voltou. Porque a Bíblia não falava que Jesus ia voltar no alinhamento dos planetas. Recentemente o pessoal, as luzes de sangue, olha, as luzes vermelhas são sinais. Sempre que tem uma lua vermelha, acontece alguma coisa diferente. Jesus vai voltar quando uma lua vermelha estiver chegando. Olha, é a 4ª lua vermelha. E já foi lua vermelha, lua amarela, lua branca, cheia, minguante, crescente, decrescente. E Jesus não voltou. Então existem alguns tipos de conhecimento, algumas narrativas que acabam caindo no gosto das pessoas. E o pessoal começa a defender isso. E o meio evangélico tem muito disso, viu, irmão? Muito disso, meu irmão e minha irmã. Mas aqui, o conhecimento que o apóstolo Paulo está falando, principalmente é o conhecimento do gnosticismo. E ele está dizendo, afasta desse conhecimento. Por que é um falso conhecimento? O gnosticismo dizia que Deus era inalcançável, que Deus não era pessoal, que Deus era uma energia. Não, a Bíblia diz que Deus é pessoal e diz que Deus é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus da Bíblia é um Deus pessoal, é um Deus de amor. Esse Deus gnóstico é um Deus que não serve para a gente. O gnosticismo pregava que Jesus Cristo era um intermediário como tantos outros. E a Bíblia diz que só existe um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Quer dizer, Deus que se fez carne. Ele é o único mediador. Não existe outro mediador. É o nome que está acima de todo nome. E o gnosticismo inventava outros mediadores. Também no gnosticismo se dizia que havia uma classe especial de homens, que eram os pneumáticos, os espirituais, aquelas pessoas que eram detentores do conhecimento, eram iluminados, eram pessoas acima da média, eram pessoas que já tinham o Espírito e por isso já seriam salvos imediatamente. Que é isso? O Evangelho diz que em Jesus Cristo não há homem, não há mulher, não há servo, não há senhor, não há gentil, não há judeu, todos são iguais em Cristo Jesus. Então não existe esse negócio de pessoas, esse aqui é um guru, né? Tem uns gurus aí, pelo amor de Deus, dá até medo, né? Pessoas que misturam o evangelho, misturam com negócio, com teoria de conspiração, que mistura com política e dá um negócio, irmãos, que dá medo. E o que a gente pode perceber, né? Que o evangelho não é feito de coisas assim ocultas, que somente algumas pessoas conseguem perceber. Não, o evangelho está claro, é o chamado para a salvação. Deus chama a todo homem para que se arrependa.
O Evangelho diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também diz que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz do Calvário por todos os homens. Então a mensagem do Evangelho é clara, não existe nada escondido, não existe nada por detrás. É uma mensagem límpida que todos nós podemos receber. E outro aspecto, o gnosticismo dizia que algumas pessoas tinham um conhecimento místico, algumas pessoas tinham um pensamento muito mais elaborado, né? E que conseguiam, né, fazer orações e acontecer coisas espirituais esotéricas. O esoterismo chama a atenção de todos nós. Os grupos de rock, por exemplo, na minha juventude, sempre tinha alguma coisa esotérica, alguma marca de bruxaria, algo assim, né, alguma palavra misteriosa. Até pegava texto da Bíblia, mas com outra conotação. Led Zeppelin e aquelas marcas hindus, Beatles, né, e o John Lennon com a relação com aquele indiano também, que tocava cítara e trazia mensagens diferentes. Isso chamava muita atenção, né? Stairway to Heaven, né? Aquelas letras misteriosas. Tocava, e aí, não sei, teve uma época na igreja, oh meu Deus, olha, irmãos, eu já entrei em cada uma também, viu? Era moda de tocar o disco ao contrário, para ver se tinha alguma mensagem oculta do diabo. E tinha igreja que, gente, vamos agora ouvir as mensagens ocultas que estão atrás do disco da Xuxa, do disco do Roberto Carlos. Olha, irmãos, tem disco que você não precisa nem virar ao contrário para ver que é ruim o disco. E o pessoal virava ao contrário, e a gente ali buscando os segredos e tudo mais. Então a questão é que tudo isso chama atenção, não chama? Não é interessante quando você vê o Apocalipse, né, e tenta dar aquele quadro conspiratório do Apocalipse, né, e procurar o nome do Jinping lá, o primeiro-ministro da China, o coreano, né, e fazer as contas para ver se é isso mesmo, se esse aí é a besta, se o Papa é a besta. Esse Papa Francisco não me engana, é argentino, ele é a besta, né? E aí a gente fica mexendo nisso e se afasta do Evangelho, deixa de pregar o Evangelho, deixa de pregar a salvação para as pessoas, acaba trabalhando de textos que não estão nas Escrituras Sagradas. E escatologia não se faz assim, não se estuda a Bíblia desse jeito, como se fosse um livro esotérico. A Bíblia, ela foi nos revelada de Gênesis a Apocalipse para que a gente pudesse conhecer todo o conselho de Deus. O objetivo da Bíblia é nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. E o Apocalipse não é tão complicado como a gente possa pensar, se a gente estuda segundo o contexto histórico no qual ele foi produzido, e também procura as chaves adequadas da profecia bíblica que ela mesma dá. Não é um texto complicado, né? Mas às vezes alguns complicam demais. E por último, esse conhecimento, presta atenção, o apóstolo Paulo diz que muitos, por causa desse conhecimento, se desviaram da fé. Esse conhecimento é o conhecimento desviante. Ele atrai para longe do Evangelho. Por quê? Então você começa no Evangelho ali, aquela alegria, louvor, adoração junto com o povo, e de repente você começa a ver um conhecimento mais diferente, um conhecimento esotérico e místico, né? E aí o sujeito chega e começa a pregar, tem satanismo na igreja, vamos estudar o satanismo. Aí estuda tudo sobre satanismo. Olha,
Eu ouvi dizer que tem um bandista fazendo trabalho contra a igreja. Então vamos estudar tudo sobre o umbandismo, sobre os orixás do candomblé, sobre o tipo de ebós que são feitos e por aí afora. Vamos fazer uma especialização em culto afro-brasileiro. E vai. E mistura alguns elementos dos cultos afros. Começa a chamar demônio de pombagira. Começa a chamar demônio de Exu Caveira. Começa a fazer uma lista de demônios. Procura nessas outras religiões todas as entidades e coloca assim, Exu. Tem uma apostila aqui no meio evangélico, rodou aí, que tinha os Exus. E tinha um Exu lá que era Trancafé. Aí um bandista, não tem esse Exu aqui não. Um Exu produzido genuinamente numa igreja evangélica. Então, se procura, isso atrai, gente. Dá a impressão de dotarmos de um poder, que é um poder para poucos, um poder de conhecimento. Parece um demônio, deixa comigo aqui. Eu sei a lista inteirinha dos demônios aqui, desde Beuzebu, Astarote, sei lá, Bafomete. Bafomete é fácil achar isso daí, só tem o bafo, né? Mas Bafomete e tudo mais, e vou ali expulsar o demônio. Esse demônio, a oração é assim. Esse demônio, a oração é assim. Esse demônio, a oração é assim. Esse demônio só sai no tapa. Esse demônio sai com água. E aí, traz soberba, evidentemente, orgulho para quem detém esse tipo de conhecimento, te coloca acima do outro. E a linguagem desse conhecimento, ela é desviante, porque traz poder. E o apóstolo Paulo diz, não entra por essa cena aí. Enquanto que o Evangelho é diferente, porque o Evangelho te prepara para servir o outro. O Evangelho te apresenta a sua real condição de pecador diante de Deus. O Evangelho te conecta com o outro, com Deus, nosso Senhor e Salvador, e com o outro humano, o teu irmão. E a linguagem do Evangelho não é de poder, de conhecimento, a linguagem do Evangelho é a linguagem do amor em Cristo Jesus. E eu quero encerrar aqui dizendo uma coisa. Como é que você descobre algo falso? Estudando tudo acerca daquilo que é falso? Estudando todos os aspectos de uma religião? Se tornando PhD em todo tipo de religião e todo tipo de falsidade? Não. Sabe como você consegue descobrir a falsidade? Estudando a verdade. E a verdade é a Bíblia. Se você conhecer a verdade te libertará. E é essa verdade que vai fazer você identificar claramente os ensinos falsos que estão por aí. Não, isso aí é exagero. Não, isso aí não. A Bíblia não diz isso. Isso é especulação. Ah, isso aqui, esse guru, ele não tem vida cristã para ensinar qualquer coisa. O Evangelho se ensina a verdade com piedade. Esse aí não é piedoso. Isso aí não é de Deus. Então, o que nós podemos perceber que o Evangelho, o estudo do Evangelho, o conhecimento do Evangelho, evita que você entre nessas barcas furadas. Evita que você se desvie, meu irmão. Outro dia eu estava vendo aí, um irmãozinho chegou, começou a assistir muito youtuber de um certo guru aí. E depois de um tempo o cara estava fumando charuto e falando palavrão. Falei, não, o que deu na tua cabeça? Ah, não, agora eu estou seguindo esse aqui. Vai.
conhecem. O nosso modelo é Cristo Jesus, não é um guru. Nosso modelo é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Presta atenção. Tem conhecimento desviante. Daqui a pouco, em vez do Evangelho, você está pregando uma ideologia. Ao invés do Evangelho, você está pregando política. Ao invés do Evangelho, você está pregando algo semelhante ao Evangelho, mas que não traz nenhum tipo de salvação. Meu querido irmão, encerra-se aqui então a carta de 1 Timóteo. Que o Senhor nos ensine como discípulos, como Timóteo era discípulo de Paulo, a sermos úteis de acordo com os nossos dons e os nossos talentos. Que possamos servir ao outro e à Igreja de Cristo Jesus. Que possamos pregar e viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O padrão do Evangelho está na Bíblia Sagrada. Que nós busquemos então. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta tua palavra, Senhor, que é tão rica, que é tão maravilhosa, que é tão poderosa, Senhor. Queremos te agradecer porque o teu Evangelho é que nos liberta, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, porque podemos crer, Senhor, que a tua palavra, Senhor, há de se cumprir totalmente, porque ela foi inspirada pelo teu Espírito Santo, Senhor. E, Pai amado, nos ajuda a identificar aquilo, Senhor, que não é Evangelho, pelo conhecimento do teu Evangelho, Senhor. Se nós tivermos a oportunidade de conhecer outros aspectos, Senhor, que nunca, Senhor, nos desviemos, que nós entendamos que o fundamento das Escrituras Sagradas, Senhor, é como se uma casa construída na rocha que é Cristo Jesus. Que vem os tempos difíceis, as tempestades, as ondas, e essa casa permanece porque ela foi edificada na rocha que é Cristo. Por isso, Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa os nossos irmãos, e que a gente possa entender, Senhor, que o teu Evangelho é a verdade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão